últimos dias do czar russo, no documentário A Queda de Nicolau II. Sibéria, leste da Rússia, 17 de julho de 1918. São 2 horas da manhã. Nicolau Romanov, sua esposa e seus filhos acordaram inesperadamente e foram conduzidos para o porão da sua prisão. Eles ficaram presos aqui por 3 meses pelo regime bolchevique. Os guardas pediram a eles para posarem para uma foto, um retrato da família, para mostrar ao mundo que eles estavam passando bem. Nicolau estava perplexo. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Por 23 anos, ele foi o monarca absoluto da Rússia. O maior império do mundo. Herdeiro de uma dinastia de mais de 300 anos. Ele era Nicolau II, o último czar. A Queda de Nicolau II. Distribuição Sinapse. Esta é a história dos 3 dias que mostram o fim do czarismo e o nascimento de uma nova Rússia. A contagem regressiva da queda e execução de Nicolau Romanov começa em 28 de fevereiro de 1917, o primeiro dia da jornada do trem imperial que mudou o curso da história da gelada e vazia Rússia. Durante 3 dias desesperadores, o trem imperial tentou correr mais rápido que a revolução. Nicolau II esperava chegar em Petrogrado a tempo de reprimir a revolta geral e de proteger a sua família. 3 dias depois, ele desceria do trono para se tornar um cidadão qualquer. Um homem na fila da morte. Enfraquecido pelos eventos de fevereiro de 1917, o czar e sua família vão viver o suficiente para verem os bolcheviques invadirem o Palácio de Inverno e tomarem o poder na Revolução de Outubro. Велика Поляна. 27 de fevereiro de 1917. O czar Nicolau II está na frente russa, bem longe de Petrogrado, sua capital. A Primeira Guerra Mundial está em seu ápice. A Rússia está ao lado da França e da Inglaterra, lutando contra o Império Austro-Húngaro e a Alemanha, e perdendo. Ao anoitecer, ele recebe uma mensagem. Ela traz notícias alarmantes de Petrogrado. Motins de camponeses e trabalhadores paralisaram a capital. O descontentamento popular estava sendo produzido na capital russa durante meses. Agora a situação era crítica. Milhões de soldados estavam no motim e os ânimos eram decididamente revolucionários. O que precisamos entender é que Nicolau II recebia suaves notícias sobre os motins. Ele era alimentado por notícias enganosas sobre a situação que era a da catástrofe de 27 de fevereiro. Havia um motim na capital, mas ele via isso apenas como pequenos distúrbios. Para Nicolau II, uma rebelião podia ser reprimida antes de desestabilizar todo o país. Mapa da rota do trem. Nicolau II ordena o trem imperial a deixar a frente e dirigir-se para Petrogrado, a 900 quilômetros de distância. A guerra tinha afetado todas as famílias russas. Milhões foram chamados para as frentes de batalha. Milhões nunca voltaram.
Embora a guerra fosse um desastre, com as vítimas sofrendo tremendamente, o que derrubou o regime foi mais o impacto da guerra nos lares russos, na economia, no abastecimento de Petrogrado, do que, de fato, as atividades militares na linha de frente. Than it was actually on military activities on the front line. Nicolau já tinha arrastado a Rússia nessa aventura militar 3 anos antes. Ele estava evitando ao máximo guerrear contra seu primo, Kaiser Wilhelm. Mas o expansionismo austríaco e alemão nos Balcãs não podia mais ser tolerado. Estimulado por uma onda de nacionalismo pró-eslavo na Rússia, Nicolau II ingressou na guerra. Ele esperava lutar apenas por alguns meses. 3 anos depois, 6 milhões de russos morreram. O país estava exausto da guerra. Não é por acaso que a Revolução surgiu no final do 3º inverno de guerra. Ela nasceu do frio, da fome e do desejo dos soldados de não lutarem mais. Nicolau II estava longe do coração de seu império nos últimos dias de fevereiro de 1917, quando as sementes da Revolução estavam dando seus primeiros frutos. Aqui está o que ele escreveu em seu diário. O problema está nas condições terrivelmente fracas dos nossos regimentos. Há muito poucos fuzis. Nós não podemos mais contar com nossas gastas estradas de ferro. As desordens surgiram há alguns dias em Petrogrado. As tropas já se dirigiram para lá. É muito doloroso estar longe e receber apenas más e fragmentadas notícias. It is so painful to be away and to receive only bad and fragmented news. Em 25 de fevereiro, 3 dias antes de Nicolau II iniciar sua viagem, o que tinha começado como protestos pacíficos havia se transformado em desordens e saques. Trabalhadores, camponeses e soldados começaram a tomar o controle das estradas de ferro construídas por Nicolau II há 10 anos e símbolo do seu poder. Foi no próprio exército do Tsar que muitos camponeses analfabetos foram expostos às ideias revolucionárias. Пётр, ну что такое? Успокойся. Не видишь, что он помирает за страху. Нам надо подготовить факелы. De repente, os ressentimentos reprimidos por séculos vieram à tona. Ребята, дайте его, пожалуйста. Mas nos primeiros dias da Revolução, esses homens eram todos movidos pela fome. Ocupar as estradas de ferro, interceptando e saqueando trens era o único jeito de encher a barriga. Nicolau II não tinha nenhuma informação confiável sobre sua família e tinha um bom motivo para temer pela segurança deles. A Tsarina se tornou um alvo de ressentimento popular. A apenas 50 quilômetros da espalhada violência da capital, a família Romanov se prepara para mais uma noite de incerteza em seu palácio de campanha, Tsarskoye Selo. Lá fora, a temperatura era de menos 15 graus. Por causa das greves em andamento, os sistemas de aquecimento e de eletricidade não estavam disponíveis. Alexandra Feodorovna Romanova era de origem alemã, mas de criação inglesa. Ela era neta da Rainha Vitória. Ela já vivia na Rússia há 23 anos, mas nunca se sentiu em casa na alta sociedade de Petrogrado. Por sua proposta, o palácio de campanha Tsarskoye Selo se tornou a residência oficial do Tsar. Lá, a Tsarina e sua família viviam em perfeito isolamento. Nesses meses, sua origem alemã tornou-a impopular.
Ela foi acusada de passar segredos militares para os inimigos. Ao longo da guerra e desses dias de conflito, Alexandra era o suporte de Nicolau II. Minha amada, eu lhe agradeço de todo o meu coração por seu amor, longas cartas que me recompensam de minhas responsabilidades e ansiedades. Eu não sei como suportaria tudo isso se Deus não desse você a mim como esposa e amiga. Eu falo sério. Às vezes é difícil falar todas as verdades e é mais fácil para mim escrever por causa da minha estúpida timidez. Eu me sinto forte de novo, mas com muita saudade de casa, de te beijar ternamente. O casamento de Nicolau II e Alexandra foi o ponto alto de um amor profundo e sincero. Desde o primeiro encontro, eles começaram a trocar íntimas correspondências que continuaram por toda a vida deles. Quando Nicolau II pediu-a em casamento em 1894, Alexandra ficou muito emocionada. Mudar para a Rússia seria difícil, mas ela não hesitou. Dias depois do casamento, a despreocupada vida do casal teve um repentino contratempo. O pai de Nicolau, o Tsar, estava morto. Nicolau II foi empurrado para um papel para o qual ele sentia-se profundamente despreparado. Quando disseram que ele iria ser o Tsar, ele começou a chorar dizendo: "Eu não sei como ser um Tsar", e realmente ele nunca aprendeu. Mas o que faria alguém aprender a ser um Tsar? Você deve ter isso no seu íntimo, e Nicolau, com 26 anos, não tinha ideia desse processo, de que a política interna era necessária para uma vasta, complexa e fragmentada sociedade. Complex and indeed highly fragmented society. Milhões de russos de todas as partes do império reuniram-se em Moscou para saudar o novo Tsar e sua coroação. Mas o que era para ser um dia alegre tornou-se uma tragédia. Por causa da incompetência da polícia, mais de 1000 pessoas morreram pisoteadas e sufocadas pela multidão. Nicolau II e Alexandra estavam profundamente chocados com o que aconteceu, mas os conselheiros da corte os pressionaram a continuar com a celebração. Como resultado, a primeira imagem pública de Nicolau II, impressa no coração dos russos, foi a de um jovem monarca dançando como num conto de fadas, no dia em que centenas de súditos perderam a vida. "22 anos depois, o Tsar foi culpado por um outro massacre. 48 horas antes de Nicolau II começar sua jornada de trem, seu exército matou a tiros 40 protestantes na praça de Petrogrado-Zamanskaya. Muitos soldados viram suas próprias mães na multidão. As notícias divulgadas via telégrafo aumentaram imediatamente o número de regimentos militares rebelados. Преображенский. Все войска, принявшие участие... De um em um, os regimentos estratégicos aderiram à revolução, dividindo suas armas com os trabalhadores em greve. O poder da monarquia nunca esteve tão baixo. Um dos primeiros regimentos a se rebelar foi o do próprio Nicolau II. O prestigiado Preobrazhensky tinha 19 anos quando atingiu a patente de coronel. Nicolau se considerava, e realmente era, um típico oficial russo. Ele preferia comandar um regimento a ser o imperador da Rússia. A situação exigia mãos de ferro, mas lá no fundo, Nicolau era um homem gentil. Um típico membro da comunidade de aristocratas que devotavam sua elegante e despreocupada vida para dançar e navegar pelas partes mais agradáveis da Europa. Ele tinha laços de parentesco com muitas famílias reais, mas nenhuma experiência ou treinamento em governar.
Entre 1895 e 1901, Nicolau e Alexandra tiveram 4 lindas e saudáveis filhas: Olga, Tatiana, Maria e Anastácia. Mas nenhuma mulher poderia herdar o trono de acordo com as leis russas, e um herdeiro era ansiosamente aguardado. Em agosto de 1904, Alexandra deu à luz um menino, Alexei. Mas o jovem herdeiro possuía uma doença incurável: hemofilia. Sua vida estava constantemente em perigo. Sua doença o impedia de fazer qualquer esforço. Nicolau II e Alexandra eram forçados a proibi-lo das mais inocentes brincadeiras. O que era para ser o acontecimento mais feliz da vida de Nicolau e Alexandra se tornou seu fardo mais pesado. Alexandra se preocupava todos os dias com Alexei. Desde quando ele nasceu, ela viveu em função das suas necessidades. Ela se culpava pela hemofilia de seu filho, que é passada através da linhagem feminina, mas que afetou apenas o menino. A madeira descoberta era um inimigo letal para Alexei. O mais imperceptível choque ou corte provocava dor e hemorragia. Ao anoitecer de 27 de fevereiro, o Tsar perdeu o controle da maior parte de Petrogrado. As construções, as estradas de ferro, o arsenal bélico, o telégrafo e outros aliados governamentais estavam nas mãos dos rebeldes. A nova liderança radical estava emergindo. Nesse dia, os trabalhadores e soldados fundaram o primeiro Conselho Revolucionário, o Soviete de Petrogrado, que se tornou o protagonista central da Revolução Bolchevique e de grande parte da história russa. Dividir e perder poder não estavam na agenda. Nicolau não era capaz de compreender o que estava acontecendo na Rússia. Nicolau era convicto que, desde que Deus colocou-o nessa posição, ele era responsável pelo país e pelas pessoas. Ele estava convencido de que, se a monarquia fracassasse na Rússia, haveria o caos de uma guerra civil. Impedir isso era sua responsabilidade, ele deveria cumpri-la. No seu juramento de coroação, ele prometeu defender os princípios da autocracia, o que era completamente incompatível com uma Constituição. Isso era algo que ele considerava um pecado, fazer uma Constituição. Há uma óbvia contradição entre a natureza de um homem que é naturalmente gentil, tímido, que não gosta de discutir, prejudicar os outros, e o que ele concebe como o papel de um monarca absoluto, que até certo ponto requer que ele seja duro, autoritário e, às vezes, despótico. Eis o teor de uma carta escrita por Alexandra, tentando levantar o ânimo de seu marido. Meu amor, seja forte, porque os russos precisam de você.
O tempo de tolerância e gentileza acabou. Agora seu reino precisa do seu poder. E a obediência precisa ser ensinada. Deus vai ajudar seu anjo guardião. As greves na cidade e os motins estão provocando muito... É um movimento de vândalos, meninos e meninas correndo e gritando por não terem comida. Depois de ter viajado a todo vapor durante 26 horas, o trem imperial parou no meio do nada, na pequena estação de Malaya Vishera, a menos de 200 quilômetros de Petrogrado. A estrada de ferro que levaria o Tsar para a capital caiu nas mãos dos revolucionários. A escolta imperial disse a Nicolau II que o caminho adiante estava bloqueado. O Tsar deu-se conta de que não poderia mais viajar livremente em seu próprio país. Mapa da rota do trem. Ele ordenou que o trem fosse em uma nova direção a Pskov, sede dos quartéis do exército russo do norte. Durante a noite, nós voltamos para Malaya Vishera, porque as estradas de ferro pareciam ocupadas pelos rebeldes. Vergonha e desgraça. Fracassei em chegar ao Tsarskoye Selo, mas meus pensamentos e sentimentos estão todos lá. Como deve ser duro para a pobre Alexandra passar por todos esses acontecimentos sozinha. Que o Senhor nos ajude. O Tsar da Rússia foi forçado, por motivos alheios à sua vontade, a mudar seu curso e o curso da história russa. Que série de eventos terríveis levou-o a bater de frente com esse humilhante insulto? Até o povo já se voltava contra ele. O império de Nicolau II estava em franca decadência. A guerra debelava cada vez mais as reservas de uma Rússia miserável. Petrogrado já estava em franca rebelião. O país já dava sinais de se rebelar alguns anos antes, quando as expansões ambiciosas de Nicolau II no leste da Ásia provocaram uma guerra desastrosa contra o Japão. A frota russa levou meses para passar pela África e pela Ásia só para ser arruinada pela frota japonesa em Tsushima. Uma derrota humilhante que chocou a Rússia e o mundo inteiro. A derrota inesperada da Rússia golpeou o prestígio da monarquia e contribuiu para o aumento do movimento de oposição que, em pouco tempo, incluiu a grande parte dos setores da sociedade russa. Em janeiro de 1905, um movimento pacífico clamando por comida e liberdade tentou entregar seu pedido no palácio do Tsar em Petrogrado. O exército abriu fogo, matando 200 pessoas e ferindo milhões. A história lembra esse evento como Domingo Sangrento. A partir desse dia, o Tsar ficou conhecido como Nicolau II, o Sanguinário. A rebelião se espalhou por todo o país durante meses. Finalmente, o Tsar foi forçado a conceder algumas reformas liberais. Pela primeira vez, a Rússia teria um parlamento, a Duma. Mas assim que a ordem foi restaurada, expedições punitivas ordenadas pelo Tsar reimpuseram seu poder sobre o império. Diante da enfraquecida Duma, tudo voltou a ser como era. Pelo menos aparentemente. Doze anos depois, Nicolau II deu-se conta de que seria muito mais difícil reprimir a rebelião. Enquanto isso, sua esposa, a tsarina, continuava estimulando-o. Deus mandou uma terrível e pesada cruz para você.
Nosso querido amigo reza por você também no outro mundo, não mais perto de nós, mas eu posso ouvir sua consoladora e amorosa voz. O falecido querido amigo de Alexandra e Nicolau é mais conhecido como Grigori Rasputin, um fazendeiro siberiano semi-analfabeto que influenciava os Romanovs, enchendo as páginas de escândalo do dia. Rasputin era excêntrico e carismático, considerado por uns como um talentoso mago e por outros como um astuto alpinista social. Sua misteriosa habilidade em aliviar o sofrimento do jovem Alexei convenceu a czarina de que ele era um enviado de Deus. Nós também podemos perceber que a crise da monarquia também se deve às notícias espalhadas sobre Rasputin. Sua influência sobre a família provavelmente não era boa. O problema de Rasputin era o efeito desses rumores sobre sua tendência homossexual e sua influência na corte, que diminuiu a credibilidade da monarquia. In terms of the public perception of the monarchy. A violenta morte de Rasputin 2 meses mais cedo apenas intensificou a devoção da czarina. Mas orações pouco aliviavam o sofrimento e o isolamento do czar. Nicolau II estava em Pskov, na frente russa do norte, para reunir-se com seus generais e planejar uma repressão efetiva. Nicolau II era um patriota e um conservador. Para ele, o exército era a absoluta personificação da Rússia. O único grupo de pessoas a alcançar tamanho grau de confiança eram, de fato, os oficiais militares. Em Pskov, pela primeira vez, Nicolau II percebeu um sentimento de represália e vergonha entre seus oficiais. Идем дождь, а где генерал Русский? Я знаю. Nicolau II notou que o general Rudsky, o comandante da Frente do Norte, não estava entre os homens que foram encontrá-lo. Rudsky era o general mais antigo de Pskov. Sua ausência era uma assombrosa falha no regimento militar. Nessa mesma noite, 1º de março, Nicolau II intimou o general Rudsky para um encontro particular. Ele queria sondar o ânimo de seus generais. Para entender a perspectiva dos generais, é preciso ter em mente que eles dividiram sua lealdade. A lealdade ao Tsar e à dinastia era uma coisa, mas eles também mantinham lealdade à Rússia e ao exército, que nós podemos considerar como uma coisa só. Era uma consideração clara de que, se eles continuassem do lado do Tsar, o exército iria entrar em colapso com uma rebelião geral. Então, eles teriam que se render aos alemães e esperar que talvez a Rússia tivesse um fim. O general Rudsky estava extremamente preocupado. Ele estava convicto de que mais derramamento de sangue nesse estágio seria uma coisa profundamente catastrófica e só iria inflamar as multidões. Para Rudsky, havia apenas um jeito de salvar o país de uma guerra civil. Nicolau II deveria imediatamente nomear uma unidade de governo, responsável pelo parlamento russo, e dar uma constituição ao povo. Provavelmente ninguém nunca tinha falado com Nicolau do jeito que Rudsky falou em Pskov. E, sem dúvida, isso foi um choque para ele. Rudsky lidava com o crescente medo de que, se houvesse uma tentativa de reimpor o tsarismo à força em Petrogrado, o exército iria se romper e a disciplina seria quebrada. Nicolau II estava horrorizado. Ele não acreditava e nem confiava nos políticos da Duma e estava convencido de que a Constituição só iria trazer desastres. Mas, nessa mesma noite, 1º de março, Nicolau descobriu que a visão do general Rudsky era compartilhada pela maioria de seus generais. Ele finalmente começou a se conscientizar da magnitude do seu isolamento.
Quando a crise começou, ele achou que poderia controlar a situação. Mas depois de ver a rebelião consolidada em Petrogrado, os motins das suas guarnições e a recusa de seus generais em reprimir esses motins, ele viu que não tinha mais nenhuma alternativa. Finalmente, contra todas as suas ideias e crenças, Nicolau II concordou em conceder as propostas de seus generais. Ele iria nomear um governo nacional e daria ao povo uma constituição. Por telégrafo, o general Rudsky comunicou imediatamente a decisão do Tsar a Mikhail Rodzianko, presidente da Duma, o filho de um rico proprietário de terras que tornou-se político. Sua Majestade, o Tsar Nicolau II Romanov, consentiu com a criação de um conselho de ministros responsável pela Duma. Rodzianko estava furioso. Ele culpava o Tsar pela situação de calamidade. Ele repetia avisos nos últimos dias que foram ignorados por Nicolau, que recusava-se a reconhecê-lo como líder do parlamento. O Tsar estava acostumado a lidar com seus generais sem a mediação da Duma. No ponto de vista de Rodzianko, a arrogância do Tsar custaria sua coroa. É evidente que o Tsar não tem consciência do que está acontecendo aqui. Uma terrível revolução começou e não vai ser fácil acalmá-la. As tropas não estão apenas se recusando a obedecer, como também começaram a matar seus oficiais. Essa amotinação acontecia em enormes aparelhos, que eram uma espécie de sistema telegráfico primitivo, e a partir disso ficou claro que só a abdicação de Nicolau II iria satisfazer as multidões nas ruas. Para Rodzianko não havia alternativa. Abdicação em nome do filho Alexei, com a regência do irmão do Tsar, Mikhail Alexandrovich. Um ponto importante sobre revolução é que as coisas mudam muito rápido. O que parecia ser um compromisso possível na terça-feira era um sonho impossível na quinta. Inicialmente, a maioria dos líderes da Duma queriam que Nicolau II se comprometesse a criar um governo que teria o suporte majoritário da Duma. Mas com a revolta em Petrogrado e o Comitê Soviético entrando em funcionamento, eles acreditavam que não havia mais tempo e que só a abdicação de Nicolau II manteria as multidões em ordem. De manhã, Rudsky entrou e leu sua longa conversa via telégrafo com Rodzianko. A situação em Petrogrado é tão ruim que até os ministros estão sem poder para fazer algo. Eles tiveram que concordar com o Partido Social Democrata, representado pelo Comitê dos Trabalhadores. Minha abdicação é requerida. Incrédulo, Nicolau II queria inspecionar seus comandantes mais antigos do exército antes de tomar uma decisão. Ele estava procurando por apoio, mas estava fadado a ficar severamente decepcionado. Depois de 2 horas, as respostas de seus generais chegaram via telégrafo. Eles eram unânimes. Ele deveria abdicar. Os generais, mais do que ninguém, pensavam em si como generais russos lutando em uma guerra. Se a monarquia servisse à causa da Rússia em vencer a guerra, eles iriam apoiá-la. Mas em fevereiro de 1917, a maioria deles já tinha perdido a confiança em Nicolau II e na sua habilidade em conduzir a Rússia à vitória. Se eles tivessem que escolher entre Nicolau II e a guerra e o que concebem como Rússia, eles escolheriam a Rússia indubitavelmente. Era um grande baque para Nicolau ver que até seus generais queriam que ele abdicasse. Agora seu isolamento estava completo. Como ele recorda em seu diário, às 3 da tarde de 2 de março de 1917, ele decidiu que deveria abdicar.
Mas ele ainda não imaginava as implicações dessa decisão para a Rússia e para a sua família. Ele, que momentos antes podia decidir o destino de 160 milhões de russos e reinava sobre o maior império do mundo, agora era um cidadão comum, prestes a ser exilado. Tudo o que ele foi durante sua vida inteira estava quase desaparecendo. Meu coração está partido nesse momento de rebelião e ansiosamente pensando em você. Estou completamente sozinha. Nós não sabemos nada sobre você, você não sabe nada sobre nós. Estou mandando Solovev e Gramotin para procurarem por você. Eles vão lhe contar sobre a situação. É tudo tão terrível. Há dois extremos, a Duma e os revolucionários. Duas cobras às quais eu espero que se comam uma à outra. É claro que eles não querem que você me veja antes de ter assinado todos os documentos, talvez até a Constituição ou outros horrores do tipo. No trem imperial, Nicolau II está aguardando os emissários do parlamento russo. Nessa mesma noite, 2 de março de 1917, dois homens exaustos chegam a Pskov. São eles Vassily Shulgin e Alexander Gushkov, emissários do parlamento russo. Gushkov e Nicolau II não gostavam e desconfiavam completamente um do outro. Então há um elemento extra de tensão, porque quem foi entregar o pedido de abdicação foi o próprio Gushkov, que era a favor da monarquia. Gushkov queria empurrar Nicolau II e, de fato, os Romanovs para fora das atividades políticas. Mas ele preferia conservar a monarquia como um símbolo de ordem e legitimidade na Rússia. Muitos desses líderes políticos da Duma tinham medo de revoluções sociais em grande escala. Ele teve durante toda a sua vida um poder divino e agora ele está diminuído, humilhado na cidade de Pskov por esses dois políticos soberbos, que, como ele pode ver, chegaram só para lhe dar seu mandado efetivo de abdicação. Isso era uma profunda humilhação para ele. Nicolau informou aos emissários da Duma que ele mesmo resolveu abdicar poucas horas antes. Mas não em favor de Alexei. O novo tsar seria o seu irmão Mikhail. Os emissários da Duma foram apanhados de surpresa. Eles estavam despreparados para um encontro decisivo. Poucos acreditam que o destino de uma criança mudou o rumo do tsarismo. Poucos podem conhecer a identidade do homem que realmente forçou o tsar. Professor, Antes do entardecer, o tsar convocou o médico, Dr. Feodorov, no seu vagão. Era a única pessoa em quem ele sentia que ainda podia confiar a bordo do trem. Desde que a palavra abdicação foi proferida por seus generais, Nicolau II ficou com uma questão matutando em sua cabeça. Ele sofria com a indagação que fazia a si mesmo sobre a saúde de seu filho. Скажите мне, как его болезнь? Ваше Высочество, гемофилия не позволит с собой шутить. O Dr. Feodorov disse a ele que Alexei provavelmente iria chegar à idade adulta, mas sua vida sempre estaria à mercê de algum acidente. Ouvindo as palavras de Feodorov, Nicolau II começou a dar-se conta da amplitude de sua decisão. Se ele assinasse a abdicação em favor de seu filho, ele seria exilado e nunca mais iria vê-lo. A decisão estava tomada. Alexei nunca seria um tsar.
Quando Nicolau II decidiu abdicar em favor do irmão em vez do seu filho, provavelmente não pensava que isso seria mais que um desastre. Esse ato mostra que ele podia quebrar as regras e se impor, mas não como o poder de um imperador que muda a sucessão ao assinar um decreto, e sim como um reflexo dos sentimentos de um pai com singelos valores de família que podiam quebrar qualquer regra a ser seguida. Os emissários da Duma não esperavam uma mudança na linha de sucessão, a abdicação em favor do irmão em vez do seu filho. Mas eles tinham que fazer o que já pretendiam. Nicolau estava no seu escritório particular. Os planos de guerra que lotavam sua mesa na terça-feira foram substituídos por uma carta de abdicação. Depois de 300 anos de dominação, os czares chegavam ao fim. Essa é a carta de abdicação de Nicolau II. No meio de uma grande luta contra um inimigo estrangeiro que tem forçado por 3 anos o nosso país a se escravizar, foi pedido a Deus para instalar sobre a Rússia um novo e doloroso processo. Distúrbios populares recém-surgidos no interior do Império culminarão com uma terrível luta. O destino da Rússia, a honra de seu heróico exército, o bem-estar do nosso povo e todo o futuro da nossa querida terra chamam para um conflito repleto de sacrifícios, para um triunfante final. Nesses dias decisivos para a vida da Rússia, nós consideramos nosso dever fazer o possível para ajudar todos os segmentos do nosso povo a construírem juntos e unirem todas as suas forças para a rápida obtenção da vitória. Por essa razão, nós, em acordo com a Duma, pensamos que é melhor abdicar o trono russo e abdicar sobre o supremo poder. Não desejando ficar longe do meu amado filho, nós transmitimos nossa sucessão para meu irmão, Grand Duque Mikhail Alexandrovich, e desejamos a ele toda a sorte e felicidade no trono do Império Russo. Que o Senhor Deus ajude a Rússia. Pouco antes da meia-noite, Nicolau II pegou a caneta e leu o documento para assiná-lo. Mas o czar queria deixar sua marca em seu último ato oficial. Ele concluiu a assinatura às 3 da tarde, um pouco antes dos emissários voltarem. Ninguém poderia pensar que a decisão do czar tinha sido influenciada por pressões da Duma. Já em 2 de março de 1917, Nicolau II era um cidadão comum. Nicolau Romanov. As notícias romperam no palácio como disparos. O texto da abdicação estava em todas as primeiras páginas. Horas depois, o irmão do czar, Mikhail, recusou o trono. Ele não tinha nenhuma ambição política, muito menos o desejo de salvar a monarquia. Tsar отрекся! Por não comparecimento, depois de 3 séculos de domínio dos Romanovs, o tsarismo chegava ao fim. O fim da monarquia foi comemorado por todo o Império. Enormes multidões reuniram-se em Petrogrado. Em apenas 3 dias, a poderosa dinastia desmoronou como um castelo de cartas. À 1 da manhã eu deixei Pskov com o coração pesado por causa de todas as coisas que carrego comigo. Tudo ao meu redor é traição, covardia e engano. Derrubado pelos eventos que ele provou não ser capaz de controlar, Nicolau II foi forçado a continuar sua nova e incerta jornada ainda no trem imperial. Ele demorou 7 dias até encontrar sua família em Tsarskoye Selo, lugar do seu poder já inexistente.
Nos meses seguintes, a Rússia mergulhou em um banho de sangue. Uma guerra civil que mostrava a força radical triunfante, o poder bolchevique. Nicolau se apresentou na entrada de sua antiga residência como um cidadão comum. Os novos guardas não conheciam o herdeiro de Pedro o Grande e Ivan o Terrível. Depois de 300 anos de dominação total, a primeira família real entrava para os bastidores da história. Um país atrasado agora caminhava para a Idade Moderna. No, Alexei, my mother, Alexei. Mas com o terremoto da Revolução, que estabeleceu uma nova política sobre um homem fracassado, ele ainda vai continuar sendo uma ameaça. Com 49 anos, o último czar da Rússia viveu apenas mais um ano. Só a morte iria deixar Nicolau livre de um poder que ele nunca desejou. Versão brasileira MG Studio.